em época de mercado da bola, especulações. A gente abre a edição de hoje, desta quinta-feira, falando do Palmeiras. Está na descrição do nosso vídeo. Palmeiras ainda sem reforços para 2023. Começa a definir o seu plantel com a presidente Leila Pereira, com o técnico Abel Ferreira. Mas já começou com algumas transferências. Alguns jogadores já saíram do Palmeiras, né? Já começou com saídas, não chegadas, né? A gente já tinha informado ontem, na reta final do bate-pronto, o lateral Jorge, né? Está indo para o Fluminense. O Wesley foi vendido para o Cruzeiro. O Scarpa, já na temporada passada, né? Foi negociado com o Nottingham Forest, saiu de graça, né? O Gustavo Scarpa vai disputar agora a Premier League. E o Palmeiras não tem contratações previstas até o dia 2 de janeiro, data da reapresentação do elenco na academia de futebol. E o clube deve continuar trabalhando por saídas nos próximos dias, nos últimos dias de 2022. O Breno Lopes interessa ao Fortaleza e a um clube do Japão. Gabriel Menino teve procura do Vasco, mas a investida do clube carioca foi rejeitada. E o entendimento da diretoria alviverde é que o jovem é importante para o plantel do Palmeiras, para o plantel do professor Abel Ferreira, e por isso só deve aceitar mesmo uma oferta do exterior, no caso Gabriel Menino. Rafael Navarro, o atacante, também tem sondagens para deixar o Verdão por empréstimo, são as situações do Palmeiras, e também tem o caso do Dudu que ainda não acertou uma renovação, não chegou a um acordo com o Palmeiras, tem contrato até o fim de 2023 e já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, seja do Brasil ou do exterior, a partir do meio do próximo ano, né? A partir de julho, o atacante Dudu. Mas e aí, Vanderlei Nogueira, Vampeta, Mauro César, Bruno Prado, começando pelo Vanderlei. E aí, Vanderlei Nogueira, boa tarde. O Palmeiras ainda não contratou jogadores para a próxima temporada, muita expectativa do torcedor alviverde, mas por enquanto só saídas. Vanderlei, boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde aos companheiros. Muita especulação e muita plantação, né? Porque toda hora surgem nomes, aliás, não é só Palmeiras, para várias equipes. Eu atentei para o não acordo, pelo menos o formal, oficial, entre Palmeiras e Dudu, né? Eu imagino que o acordo envolva muita grana, eu sei, imagino isso, tanto por parte do Dudu e um teto, um limite apresentado pela direção do Palmeiras. Eu acho que deve dar acordo. Eu acho que tem que ser um esforço muito grande para segurar o Dudu. Acho que é importante o Dudu. Claro, já não é mais nenhum menino, mas é muito importante para o Palmeiras. Tem sido muito importante, tem uma relação forte com o Palmeiras. Eu acho que esse seria uma grande contratação. Se a gente encarar dessa maneira, o Palmeiras continuar com o Dudu. É um clube que tem um reforço financeiro importante, tem força para poder continuar com um jogador desse peso. Tomara que eles cheguem a um acordo. Eu acho que é muito importante para o Dudu continuar no Palmeiras, uma casa que ele conhece, ganhou títulos, sabe o carinho que recebe de todo mundo por lá, inclusive da torcida, e muito importante para o Palmeiras continuar com o Dudu. Tomara que dê acordo, Pedro. Há um acordo já encaminhado entre as partes, né, em termos como salário, tempo de contrato, até o fim de 2025, mas as partes já se desgastaram nas conversas por causa de uma cláusula de renovação automática até o fim de 2026. A presidente Leila Pereira já afirmou que a oferta atual não será modificada pelo clube, tanto que a dirigente já assinou a renovação e aguarda agora o staff do Dudu. Mas e aí, Mauro César, muito boa tarde para você. Já estava nos planos do Palmeiras contratar pouco para 2023, mas se for para o mercado, se o Palmeiras decidir investir no jogador, qual tem que ser o perfil de contratação para esse Palmeiras em 2023, Mauro César? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, acho que um jogador que faça um papel parecido com o do Scarpa, né? Que é a baixa mais sentida que o Palmeiras terá, evidentemente, para o ano que vem. Você vai ter uma volta aí do Veiga, que se machucou, mas, evidentemente, os dois se completavam juntos. O ideal é ter os dois. E o Palmeiras perdeu o seu homem da bola parada, o cara dos tiros de média distância, o cara das assistências. É um jogador-chave. E encontrar um jogador igual é difícil, mas buscar alguém que possa preencher essa lacuna, mesmo que tenha características um pouco diferentes. É o facilitador de jogo, né? É o cara que faz as coisas acontecerem para os demais. E esse jogador vai fazer, evidentemente, falta. Então, acho que essa deveria ser
a prioridade, né, do Palmeiras, a não ser que, sei lá, o treinador tenha algum plano aí de mudar a forma de jogar e vai usar um outro tipo de recurso para fazer com que as coisas funcionem, né? Não dependendo tanto desse jogador, que acabou assumindo esse papel meio que por força de circunstâncias. As transformações foram acontecendo também, lesão do Veiga e tudo mais. É só lembrar que na final da Libertadores, no período anterior, né, 2021, ele jogou como ala esquerdo, totalmente distante da sua função original, que foi essa na qual ele se firmou e teve o seu melhor momento em 2022, especialmente no Campeonato Brasileiro. Agora, eu me lembro que quando, em agosto de 2021, meses antes da presidente assumir, ela já sabia que ela seria presidente, né? E aí eu tive informação, até publiquei no meu blog, de que ela jogaria muito duro com relação a essa questão financeira, contratações, e que uma das coisas que a incomodava, não sei se incomodar é a palavra, que ela questiona, né? Assim, salários altos de jogadores que não dão retorno técnico. E todo clube grande tem, né? Aquele cara que ganha um salário de 400 mil, 500 mil, às vezes até mais, 300 mil. E o cara reserva, assim, reservaço. Participa. Não participa muito, tudo, e isso é uma coisa que ela não entendia. Eu acho que é muito comum até isso, até não discordo dela, não. A visão de quem tem um pensamento fora do futebol. O futebol tem muitas peculiaridades. Ela vem de um universo outro, mundo empresarial. E certamente no mundo empresarial, meu amigo, ninguém ganha um salário muito alto se não der retorno. Qualquer executivo de empresa tem metas. Se não atingir meta, são os caras que ganham realmente bem, né? Aqueles bons, maravilhosos. Não ganha só um panetone no Natal, ganha um 15º, um 16º, um 17º, sei lá quantos décimos ganha, dependendo do desempenho da empresa e do que ele consegue gerar. Então, esses caras, eles são muito cobrados e eles têm que dar resultado. No futebol não é assim. Você atinge um patamar específico dentro de um clube, você tem um salário de 3 dígitos, às vezes com um algarismo mais redondinho na frente, né? Não é aquele magrinho, às vezes é um 3, né? Um 5, pô, é muito dinheiro. E o cara, muitas vezes, nem é titular do time, o cara não dá retorno. E isso é uma coisa que eu acho legal até que se discuta. Só que o futebol tem peculiaridades. Se você não jogar dessa maneira, os seus rivais, até sem dinheiro, vão contratar esse jogador e você vai se enfraquecer. Como encontrar esse meio termo? O Paulo Nobre tentou fazer o sistema de salário por participação e tal, não vingou. Porque não adianta você fazer isso sozinho. Se o futebol quiser mudar e transformar a remuneração dos atletas em algo mais ou menos disciplinado em função de retorno, resultado, dedicação, presença, tem que ser quase que global. Porque se você achatar os salários do Brasil, mais jogadores vão lá para fora. Porque o cara começa a ganhar menos aqui, tem a proposta, o cara quer ir lá para fora. Então não tem muito como fugir disso, não. Moeda diferente, amor? Exato. 6 por 1. Agora, como ela vai se adequar a isso, como é que ela vai se adequando? Isso me parece um pouco dessa mentalidade, da qual eu não discordo, repito, acho que faz sentido. Até legal que alguém tente sair um pouco dessa rotina e que a relação seja cada vez mais profissional, que os jogadores ganhem muito bem, desde que eles mereçam, que ganhem quantos milhões tiver que ganhar. Eu acho que salário não tem limite para ninguém. Se você dá retorno, eu sempre cito um exemplo, há muitos anos, o Tom Hanks deu uma entrevista na época que a Veja tinha muita repercussão, aquelas páginas amarelas, né? A segunda-feira, todo mundo, domingo, né, já lia, quem é a página amarela da Veja? Isso durou até os anos 90, mais ou menos. Eu me lembro, foi nessa época, acho que nos 90 ainda, o Tom Hanks deu uma entrevista nas páginas amarelas da Veja, aquela entrevista que vinha no começo da revista, né? E ele falava o seguinte: eu ganho 25 milhões de dólares para fazer um filme. Acho um absurdo, mas os caras me pagam. Por que os caras pagavam? Só no letreiro do cinema, na época era mais no cinema do que hoje. Hoje é streaming, vários meios, né? Era cinema e locadora com fita, né? Nem tinha DVD. E aparecia lá, Tom Hanks. O filme podia ser até aquele filme horroroso que ele fez lá, do Náufrago, que ele ficou lá, ele falando com o coqueiro. Tinha fila na porta. Wilson. Wilson. Merchandising da Federal Express. É um filme ruim dele. Não, um filme horroroso. Tem filme bom. E longo, hein? Não, o filme E demorado. Demorado, acabava nunca. Aquele filme é o fim da picada. E aquilo deu dinheiro pros caras, não só em merchan, mas também em bilheteria. Claro. Porque tinha o Tom Hanks, se botasse um outro Zé lá que fizesse o mesmo papel, emagrecesse 30 quilos, ficasse barbudo, conversasse com um coqueiro, problema não ia dar nada, entendeu? Mas era o Tom Hanks, então só o nome dele. Então por que pagava 25 milhões de dólares só para ele fazer o filme? Porque o nome dele no letreiro já valia 25 milhões de dólares, fora o que ele ganhava por resultado e tudo mais. Então eu acho que salário não tem limite. Se você dá retorno, paciência, você tá... Agora tem o outro lado, que é esse aí, o jogador que é caro e não dá retorno. E isso é pouco discutido no futebol. Se fosse no cinema, né? Seria o figurante, né? Seria o figurante. Nem o dublê. Aliás, eu vi uma cena ontem do Tom Cruise saltando lá de moto, lá de um penhasco. Você não achou fácil? Sem dublê. Pô, cara... Pode aquilo, cara. Eu tô achando... Eu não gosto de louco. Esse então tem que ganhar quanto, esse maluco aí, pô, né? O cara se atira de moto lá do penhasco, pô. O cara com quase 60 anos, pô. Então acho que assim, para finalizar esse raciocínio, eu acho que faz sentido essa política, ou esse endurecimento
uma tentativa, talvez, até de colocar para os jogadores, olha, aqui a gente vai ter muita cobrança, a gente quer resultado, vamos pagar bem, mas tem que ter entrega. Aliás, vocês viram o Mbappé? 2 dias depois da final da Copa, ele se apresentou lá no PSG, né? E falam que ele é marrento, não sei o quê. Eu acho o Mbappé muito profissional e tem muita personalidade, né? E um cara que ele se posiciona, ao contrário da maioria dos jogadores de futebol pelo mundo. Então, agora, por lugar dos Scarpa, acho que o Palmeiras vai ter que buscar alguém. Por ataque, eu acho que o Palmeiras vai insistir no Flaco Lopes, que foi um investimento alto, é um jogador que precisa vingar, então, essa coisa atrás um centroavante e tudo. Eu acho que o centroavante está lá. É uma segunda temporada, pode ser que ele comece a dar resultado, mais adaptado. Mas quem vai fazer a bola chegar no Flaco Lopes e tal? Era o Scarpa, né? Hoje é 1-12, né? E o caso do Dudu, eu entendo que assim, tem 1 ano de contrato ainda. Tem muito tempo para negociar. O Palmeiras não é obrigado a fazer uma renovação agora. E aí a discussão é, Dudu faz agora em janeiro 31 anos. Quanto tempo você acha que o Dudu tem de vida útil, né, em alto nível? Aí tem essa conta para chegar e fazer um contrato. Ele quer quantos anos de contrato? Ele quer até 2026. Ele quer uma renovação automática até 2026. Ele quer 3... Ele quer 2025 e uma renovação automática em 2026 se ele atingir uma certa quantidade de jogos. 2 anos certos, 3... Com meta. Atingir uma meta. Seja, só que essa meta, eles querem puxar para 15%, 20% da participação dele nos jogos. Então, aí, tipo assim, seria muito O automático. Palmeiras quer 50%. Então, ou seja, isso. isso aí vai de encontro ao que eu falei. Tudo bem, eu posso te dar uma renovação automática, mas essa meta tem que ser alta. Não pode ser uma meta fácil de ser atingida. Essa é a conversa. E por que se coloca? Não é nem o Dudu, imagino que deve ser o seu representante. O cara coloca a meta mais baixa porque sabe que a tendência é do jogador ter uma queda de rendimento, é normal. Ele tem 31 em 23, 32 em 24, 33 em 25, né? Aí seria a hora de renovar. Com 33 anos, jogador de velocidade, força como ele é, ele pode ter uma queda de rendimento. Pode ser que não, dependendo, ninguém sabe. Então aí vem essa coisa, é como acontece muito na Europa. Eu sempre cito o caso do Drogba. O Drogba é um jogador histórico do Chelsea. O cara deu um título europeu para os caras. E deu mesmo, né? Porque ele fez gol no Barcelona, ele empatou um jogo que estava perdendo no último lance e bateu o último pênalti contra o Bayern em Munique, pô. E os caras foram campeões. O cara foi um monstro naquela campanha. Aí, quando ele foi renovar o contrato, ele queria um contrato de 2, 3 anos. Eu disse, não, sua idade, 30 e poucos anos, é 1 ano. E ele foi embora. O Willian saiu do Chelsea por isso, foi pro Arsenal. Agora, aí que está a questão. Por que o Arsenal contratou o Willian e deu 12 anos de contrato na época? Porque achava que era um jogador ainda em boas condições e não pagaria a multa. Então, esse é o risco do Palmeiras. Para algum clube, pode ser interessante ter o Dudu, mesmo correndo o risco de pagar um salário alto e numa última temporada ele não estar bem, mas o cara vai pensar, mas eu não estou pagando nada para ter o Dudu. Se o Dudu me der retorno técnico por 1, 2 anos, se o terceiro ano for mais fraco... Eu renovo. Esses 2 anos eu já ganhei. Porque não pagou o passe. Porque eu não paguei o passe, eu vou pagar o salário. Então, esse é o risco de algum outro clube importante do Brasil, de repente, no meio do ano, chegar e falar, Dudu, eu te pago isso aí, porque eu não estou pagando o passe. E você dilui, né? Que é salário. Então você vai esticar isso aí. Você não vai casar lá tantos milhões para tirar o jogador do clube. É isso que o Palmeiras tem que ficar atento, né? Porque perdeu o Dudu. Dudu é um jogador. Eu acho o Dudu o jogador mais importante da história recente do Palmeiras. O Hendrick fica mais 1 ano ainda, né? Até 1 ano e meio. 1 ano e meio. 2024. Não deixa de ser um grande reforço também, não saindo, né? Exato, Esse aí vai crescer, barbaridade. E ficando ainda com dinheiro no bolso. Mas ele também, eu acho que tem que dar acordo. Eu acho que é bom para os dois, para o Palmeiras e para o Dudu, ele continuar lá. Mas o Palmeiras sabe da importância dele. E o Dudu também tem que perceber que ele está num time forte. Tá num time, primeiro tem prestígio. A torcida Tá em ama. Está em casa, conhece tudo, recebe em dia. É um clube que rivaliza com o Flamengo e com o Atlético dos bons momentos. Quer dizer, a não ser que seja uma coisa muito diferente que possa pintar na vida dele, a gente nunca sabe. Mas que realmente ele está num lugar que ele também tem que considerar que é importante ficar. Por isso que eu acho que no final vai ter, como disse o nosso Vampeta, vai ter um final feliz nesse filme. É isso. Mas assim, pegando aqui alguns dados do Campeonato Brasileiro, considerando apenas os atletas de linha, 2 jogadores conseguiram jogar as 38 rodadas. O Cano do Fluminense e o Dudu do Palmeiras. O Dudu, inclusive, fez questão, pediu para jogar até a última rodada, não sei se uma forma até de pressionar a diretoria, tá vendo? Eu joguei as 38 rodadas. Mas é uma boa pressão, né? Bater a meta dele. Bater a meta, exato. E Bruno Prado, muito boa tarde para você. Esse mercado do Palmeiras, falando de Dudu, a saída do Gustavo Scarpa. Será que não era o caso do Palmeiras buscar um meia no mercado da bola, Bruno? Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma posição que vai ficar carente, sim, né? Ele tem só... O Abel vai ter só o Rafael Veiga à disposição, que está voltando de alguns meses de contusão. E aposta em alguns caras, né, que já foram contratados e que o Palmeiras espera
que virem, né? Como o Bruno Tabata, por exemplo. O Palmeiras, ele desde 2020, ele tem uma política bem clara. Até 2019 era um time que a cada final de ano contratava em torno de 10 jogadores. Era um time que, desde 2015 até 2019, tinha essa política de contratar e ganhou títulos assim também, né? Muitos que vieram não deram certo, muitos deram. Era meio que contratar um monte, alguns vão dar certo, outros não, mas era essa política. Desde 2020 o time passou a contratar muito menos e apostar numa base. O time que ainda está no Palmeiras hoje é muito parecido com o time que fez a final da Libertadores com o Santos no Maracanã, em fevereiro de 21, ainda referente à temporada 2020. Então é praticamente o mesmo time titular, não mudou muita coisa. Então essa tem sido uma política do Palmeiras, apostar na manutenção da base titular de jogadores, apostar na sequência do treinador, do Abel Ferreira, no caso, que deu certo ali, ganhou títulos, então o Palmeiras também aposta muito no trabalho dele, na sequência de trabalho dele, mas tem alguns riscos. Os jogadores vão ficando mais velhos, dessa base que vem já há praticamente 3 anos, né? Os jogadores vão envelhecendo, você vai ter que em algum momento trocar titulares, perde alguns, como perdeu o Gustavo Scarpa agora. Então o Palmeiras ele vai ter que apostar, e uma coisa que aconteceu com o próprio Scarpa, aconteceu com o Rafael Veiga, que foram caras que demoraram um pouquinho para firmarem no Palmeiras. O Veiga chegou no Palmeiras em 2017. Ele só firmou mesmo em 2020, chegou a ser emprestado. O Scarpa chegou em 2018, também lá para 2021 que ele se acertou. Não é sempre que isso vai acontecer, mas o Palmeiras está apostando nisso, em alguns caras que foram contratados e que ainda não viraram. Bruno Tabata, Flaco Lopes, Atuesta, são caras que foram contratados, alguns por um bom valor, e que ainda não se acertaram. O Palmeiras aposta que esses caras daqui a um tempo possam virar titulares, possam repor a saída ou o fim de carreira de alguns dos jogadores que estão como titulares do Palmeiras já há alguns anos, né? Do time base titular do Palmeiras hoje, só o Murilo foi reforço ano passado e ganhou espaço porque o Luan teve uma lesão e ficou muito tempo fora. Se o Luan não tem a lesão, talvez o Murilo não fosse titular, né? O Luan ficou 3 meses parado, o Murilo entrou bem e ganhou a posição. Aí teve em 2021 a saída do Vinha e a reposição com o Piquerez. Foram essas 2 contratações mais recentes de titulares do Palmeiras. Os outros todos vieram para o elenco numa aposta que daqui a algum tempo eles possam virar titulares. Então, tem sido isso. O Palmeiras, assim como todo mundo, negocia os jovens, né? Isso é uma coisa do mercado brasileiro. Então, o Endrick já está vendido. O Palmeiras vendeu alguns jovens aí até por valores mais baixos, né? O Gabriel Veron, por exemplo, o próprio Patrick de Paula. Então, o Palmeiras vende jovens, mantém a base, mas em algum momento ele vai perder jogadores da base, ou pela idade, queda de rendimento, ou como o Scarpa, foi uma opção do Scarpa, né? Não é que o Scarpa recebeu assim, uma proposta espetacular. O contrato estava acabando e ele procurou um clube na Europa para jogar. E conseguiu. Ele queria jogar lá fora e conseguiu. O Palmeiras fez tudo para manter o Gustavo Scarpa, né? Até cobriu a oferta do Nottingham Forest, mas aí era um sonho dele, desejo pessoal.